Isso, tá indo. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui de novo, né, com a segunda semana de Psicologia e Saúde. Hoje, com uma carinha nova, a psicóloga Glaucia Borges, que vai conversar com a gente sobre o impacto da ansiedade na nossa alimentação. Como será, né, que esse estado ansioso, ele influencia na nossa forma de se alimentar? Um assunto muito importante, principalmente nesse momento de quarentena, onde a nossa ansiedade bate lá no teto, né? E também, novamente, aqui com a Érica Alves, né, nossa parceira da ONG Social Beat. Então, vou passar a palavra aqui para a Érica, para ela dar o recadinho dela, e já voltamos. Obrigada, Sandro. Glaucia, obrigada mais uma vez por estar participando aí da nossa live. Esse é um tema. Obrigada a vocês pelo convite. Nada. Esse é um tema bastante importante também, né, dessa semana. A ansiedade, né, o impacto que isso tem causado na alimentação. Estou ansiosa para te ouvir, Glaucia. E para todos aí, aproveitem bastante essas informações. E vamos lá, vamos começar. Boa noite. Primeiro eu queria agradecer o convite que vocês fizeram a mim, né, para essa jornada, que eu fiquei lisonjeada e agradecida para poder trazer à luz alguns esclarecimentos, né? Eu trabalho nessa área de transtorno alimentar há uns 2 anos e já trabalho em parceria com o Gastro há muitos anos. Então, eu percebo que no consultório existe essa demanda da ansiedade. Primeiro, a gente tem que entender que a ansiedade ela é um sentimento ligado ao nervosismo, né? E isso é natural. Nós temos ansiedade. É natural que nós tenhamos ansiedade em momentos de um maior estresse ou algo que a gente não conheça, principalmente agora nessa fase agora da pandemia, né? Que a gente não entende direito esse vírus. Então, algumas pessoas que já eram ansiosas ficaram mais ansiosas, e as pessoas que tinham ansiedade com a comorbidade da questão da compulsão alimentar ou da questão da obesidade, isso intensificou mais ainda. E aí, o que acontece? Quando as pessoas elas ficam ansiosas, elas não sabem identificar se elas estão ansiosas e elas se ligam diretamente à comida, ou se elas estão ansiosas por alguma outra coisa, alguma variável que permeia na rotina da vida da pessoa. O que acontece? Acontece o seguinte: quando a pessoa vai se alimentar e ela está ansiosa, fica uma mistura de sentimentos. Ela não sabe se ela está com fome, ela não sabe se ela está com vontade de comer. Então, muitas das vezes a alimentação ela é usada para um escape, até mesmo para ela se sentir melhor. Por quê? Porque quando a pessoa vai se alimentar de alguns tipos de alimento, como gorduras e açúcares, eles ativam um hormônio, que é a serotonina, que dá aquele bem-estar, né? E também a endorfina. E, em contrapartida, as pessoas, quando elas se sentem com o bem-estar, no sentido daquela sensação de prazer, né? Ela vai, de alguma forma, acabar condicionando. Bom, se eu estou estressada, eu vou comer determinadas comidas que eu me sinto melhor. Só que o que acontece? O que acontece? A longo prazo, a pessoa que tem esse tipo de comportamento, provavelmente ela vai ter o sobrepeso e aí ela pode vir até a se tornar uma pessoa obesa. Porque ela não sabe em que momento que ela está com fome ou se ela está se ela está com vontade de comer, né? Glaucia,
Isso pode gerar até um ciclo, né? Por exemplo, a pessoa gera um ciclo. Porque a pessoa ela come para saciar a ansiedade, mas o aumento de peso gera mais ansiedade ainda, que vai fazer ela comer mais ainda. Na verdade, ele fica permeando, né? Ele fica assim, ele fica em si. E ainda tem mais uma questão, nessa questão da ansiedade e da alimentação, que é a culpa. A pessoa, quando ela come, além do que ela deve comer, ou que ela coma demais, ela vem com a sensação de culpa. Então, ela fica ansiosa, ela come, aí ela fica com aquele sentimento de culpa, de novo gera ansiedade, e ela vai comer. Então, fica nesse ciclo, entendeu? Fica esse ciclo o tempo todo. Fica esse looping. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que identificar qual é a verdadeira sensação, né? Perceber, eu estou sentindo fome? É fome que eu sinto? Ou isso é só uma vontade de beliscar? Porque existe essa diferença. Qual é a diferença da fome e da vontade de comer? A fome, ela é feita para... O teu organismo faz com que você procure alimentos para você ingerir alimentos que façam com que você tenha mais energia para produzir várias substâncias hormonais que fazem com que você tenha uma regulação, uma homeostase dentro do teu próprio corpo. E aí, o que acontece? Eu sempre falo para os meus pacientes, quando é que você sabe que você está com fome quando você está com vontade de comer? É assim, quando você está com fome, você vai se alimentar. Você vai jantar, ou você vai almoçar, ou você vai tomar um café, né? O café da manhã, o café da tarde. Então, ela vai se sentir saciada com a alimentação. Agora, se ela está com vontade de comer, provavelmente isso está relacionado com a ansiedade. Por quê? Porque ela não vai comer uma refeição, ela vai ficar beliscando. Ela vai ficar comendo um doce, ela vai ficar comendo amendoim, ela vai ficar beliscando um biscoito. E assim, nada sacia, né? Não vai ter saciedade. Não vai ter, porque como ela não está entendendo o que ela está sentindo e ela acha que é fome, ela vai ficar comendo até ter aquela sensação de... Às vezes as pessoas até falam, eu fico meio empanzinada, mas parece que eu não me alimentei, e eles não entendem muito bem. Porque o que eu falo também no consultório? Você tem que entender qual o tipo de sentimento que você está tendo quando você está se alimentando. Você está estressada? Você está triste? Você está muito alegre por alguma coisa que aconteceu? Entendeu? Então, essa é a questão. Você tem que saber lidar que tipo de sentimento que você está tendo na hora da alimentação. O que acontece, Bernardo? As pessoas, elas esqueceram do ritual que é a hora de se alimentar. Sim. Hoje em dia, as pessoas não têm o costume de sentar à mesa. Sim. Raramente são as pessoas. Isso. A gente até fala em Gestalt terapia, né? Que é você tomar consciência daquilo que a gente está fazendo. Por que a gente está se alimentando? Até um exercício legal que a gente faz muito é a pergunta, você presta atenção no gosto da comida? As pessoas geralmente colocam na boca, mal mastigam e engolem. Tem um experimento que eu gosto de fazer, até mesmo às vezes eu brinco com amigos com isso, que é a gente está bebendo alguma coisa, um suco, coloca na boca, mastiga. Presta atenção na sensação do alimento na boca. Presta atenção no gosto. Isso até ajuda a controlar um pouco a ansiedade, porque você tira o foco, né? Daquele sentimento, e você começa a prestar atenção. Né? Eu costumo falar muito para os meus clientes também, você vai se alimentar, presta atenção desde o momento que você está preparando ou comprando, até o momento que você está tirando a mesa. Se põe presente nesse ritual, que parece que hoje a gente só come para fazer a engrenagem da máquina funcionar. Eu tenho que comer porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que estudar, e não, é desacelerar um pouco.
Desacelerar. Desacelerar é muito importante. O que acontece? Eu até falo com as pessoas, comecem, mas eu não sei cozinhar. Gente, vai no YouTube, procura a receita, começa a fazer a sua própria comida, entenda que a comida ela deve ter a alimentação tem que ser mais saudável possível, né? Quanto menos embalada a comida, Glaucia, melhor. só um segundo. A Regiane, ela fez um comentário aqui que eu acho legal dividir com as pessoas. Que ela coloca assim: essa semana eu vi que devemos nos perguntar o que quero comer. Se besteira é vontade, se é comida é fome. O que você tem a dizer? Tem essa correlação? A vontade de comer e a fome, a gente pode identificar pelo tipo de comida que a gente está com vontade ou como é que é essa relação? O que Você entendeu? acontece, eu entendi. O que acontece, oi Regiane, que bom que você está aqui, paciente minha. O que acontece é o seguinte, é que não necessariamente, olha, eu sempre falo com meus pacientes, gente, se vocês quiserem comer um doce, um chocolate, alguma coisa, a gente também não pode ter aquela dieta restrita, né? Não tem que ser, existe sempre o lado do equilíbrio, né? É sempre o caminho do meio, né? Está com vontade de comer alguma coisa, você pode comer, não é que você não possa, é que você não pode fazer disso um hábito. Porque se você fizer disso é a quantidade, né? Sim, e se você fizer disso um hábito, hoje um chocolate, amanhã um biscoito, aí depois da manhã um pedacinho de torta, entendeu? E falo muito sobre isso, gente, é a quantidade. Hoje a gente sabe que a dieta restritiva não adianta. Não adianta fazer dieta. O que você deve fazer é reeducação alimentar e se permitir. Que isso muda. Eu vejo que isso mudou até um paradigma dentro da nutrição. Né? Eu tenho conversado com nutricionistas que até mesmo a dieta que eles passam é muito diferente do que eu via 10 anos atrás. Né? Eu sempre fui acima do peso, então já passei por nutricionista. Eu notei essa diferença. Né? Que antigamente era você vai comer isso, 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 isso e isso. Hoje em dia, não. A primeira pergunta é o que você gosta de comer? Como é que são seus hábitos? Né? Vendo que o comportamento influencia bastante. É verdade. Hoje a gente trabalha muito em parceria, né? O psicólogo ele trabalha muito em parceria com o nutricionista, principalmente quando a gente trabalha na área de transtorno alimentar, porque o nutricionista hoje ele vê o indivíduo como um todo, ele trabalha a rotina dele individualmente e principalmente entendendo que cada um tem a sua particularidade, tem a sua rotina. É que eu falo, gente, não é o tempo que vocês levam para comer. Não tem 1 hora para comer, ok. Só tem meia hora, só tem 20 minutos. Não é o tempo que você come, é a qualidade. Desse tempo. É o momento que você para comer. Entendeu? Só aproveitando você esse assunto, né, que a gente puxou para nutricionista, já fazer aquela propaganda básica, né? Semana que vem, na segunda-feira, daqui a uma semana, a gente vai ter aqui 2 nutricionistas, né, a Antônia Ximenes e o Ellison Menezes. Acho que o Bernardo travou. Oi? Tinha travado. Opa! Bernardo? Ele tá travando. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar continuidade ao que eu tô falando, até ele entrar e falar de novo dos nutricionistas. Parece que vai ter os nutricionistas aqui na jornada também, falando sobre algumas questões de alimentação, e é bem legal de vocês assistirem, tá? Até ele voltar. Então, é o que eu estava falando aqui com o Bernardo. Gente, o importante é a qualidade que vocês trazem para o momento da refeição. Seja ela para o café da manhã, para o almoço, para o café da tarde, para a janta. Isso é muito importante. E eu sempre falo, é o momento da comida
é o momento da alimentação, então é um ritual. Evita usar celular, evita usar a televisão. Eu sei que é difícil, porque a gente já condiciona, a gente já se distrai bastante, principalmente o celular, né? E se voltar para a comida, se voltar para o alimento, perceber o alimento. Porque isso é muito importante, principalmente para as pessoas ansiosas, porque o ansioso ele não consegue, ele não tem um foco, né? Por conta de tantos pensamentos automáticos que vêm na cabeça dele e ele quer dar conta de tudo, inclusive pela rotina dele, pelo trabalho, pelos filhos, pelo relacionamento, vem tudo junto num combo só. E aí a gente para de pensar que nós nos alimentamos, e isso é muito importante para o nosso corpo entender, para o nosso corpo, porque nosso corpo ele é uma máquina, ele é uma engrenagem. Então é importante que exista essa engrenagem, né? Nós precisamos de todos os minerais, de todas as vitaminas. O ideal é que se coma bastante verdura, bastante fruta. Ai, Glaucia, eu não gosto de fruta. Então, alguma fruta você tem que comer, a que você consegue comer, né? Verdura, eu não gosto de verdura. Faça verduras diferentes, Oi, gente, use voltei. tempero diferente. Oi, Bernardo, eu continuei, Oi. tá? Eu fui continuando aqui a live. Até você voltar, entendeu? Oi? Oi, voltei. A internet aqui resolveu brincar comigo hoje. Então, você está conseguindo me ouvir? Ele está travando. Alô? Você fica congelando, Sem assim. problemas. Sem problema, gente. Desculpa, conexão, imprevistos acontecem, né? Então, só Sim. vou retomar o recadinho que eu estava. Você já ouviu falar no conceito do comfort food? Então, eu estava... Você travou e eu Você já ouviu continuei falar no falando o que conceito você de estava falando. comfort food? É um conceito, né, novo dentro da nutrição que está falando sobre como se alimentar afetivamente com os alimentos. Que é o que a gente está falando, desacelerar e trazer um novo conhecimento sobre os alimentos. Sim, sim, ter essa relação, né? Não é comer por comer, não é um ato automático, né? A gente tem que ter um outro olhar na hora que a gente se alimenta. Isso é o mais importante, né? E entender essa questão. E a gente sabe que a alimentação ela vai além de você só adquirir energia para a engrenagem do teu corpo. Então, uma das coisas que eu gosto de trabalhar também é a questão do Mindful Eating. O que é Mindful Eating? Eu vou dar prosseguimento aqui, porque o Bernardo também eu acho que deu algum probleminha na internet dele. Então, o Mindful Eating, ele veio de uma experiência que os profissionais da área perceberam que o Mindful, que está relacionado à meditação, né? Meditação, perceber, se voltar para você ter os sentidos, né? Quando você medita, você traz traz esse basamento, esse equilíbrio, essa regulação emocional, né? Então, essa regulação emocional é muito importante para o ansioso quando ele vai se alimentar. Então, o que acontece? Essa prática do Mindful foi voltada para o Mindful Eating, que é meditando, comendo. Mas, na verdade, é essa questão de você se voltar para o alimento. E como é isso? Eu sempre falo que a gente precisa entender que, nesse momento, que é um ritual, a gente tem que olhar para a comida, se voltar para a comida, perceber esse momento da comida. Porque quando a gente se alimenta no modo automático. A gente olha a comida, a gente escolhe a comida. Prossigo? Bernardo, posso prosseguir?
Pode, que acho que eu consegui voltar agora, acho que agora normalizou. Pessoal, desculpa pelo imprevisto. Tudo bem. Não, eu prossigo a explicação? Eu acho que ele travou de novo. Bom, vou continuar. E aí, o Mindful Eating, agora ele é muito usado, principalmente para os profissionais da área de transtorno alimentar, para a compulsão alimentar, né? Para a gente se voltar para a comida. Como é que é isso? Ao a gente trazer, o ideal é que você mesmo prepare essa comida. Porque nesse momento que você está preparando a comida, você já está preparando o teu organismo, o teu cérebro a entender que você vai se alimentar. E aí você trazendo alimentos coloridos, temperos diferentes. O importante é que você vá mudando a tua alimentação, vai trazendo outras coisas. E esse movimento de fazer a comida, isso é um autocuidado. Isso é um cuidado com você. Esse momento é seu, é um momento em que você cuida de você. É um autocuidado. E aí, a comida estando pronta, você colocando no prato, é hora de você sentar num local que você fique à vontade, que você coma. E simplesmente coma. De preferência, não mexa em nenhum aparelho eletrônico, celular, televisão, nada disso. Você vai se voltar para o prato, olha para o prato, perceba no prato. O que tem dentro do prato? Como é que é? Quais são as cores da alimentação? Né? É colorido, não é colorido? Amarelo, vermelho, verde. E aí você olha, é saboroso, o cheiro, né? É bom a gente, nesse momento, quando a gente faz essa questão do Mindful Eating, a gente se sente mais, percebe mais os sentidos, né? E aí, a gente olhando para a comida, percebendo as cores, a gente vai começar a se alimentar. E aí, se alimentando, a gente vai começar a perceber a comida quando você leva ela até a boca. E aí, quando você leva ela até a boca, aí vem os outros sentidos, é o sentido do paladar. Você começa a sentir a textura, se está frio, se está quente, né? Se é doce, se é amargo, se é azedo. Você vai percebendo a comida. E o mais importante, mastigar bem, mastigar bastante, mastigar. Porque a gente também tem o hábito de não mastigar. A gente mastiga um pouco e engole a comida. Então, é importante que você mastigue bem, perceba a comida, coma devagar. Isso vai dar tempo, isso vai dar um tempo, faz com que o teu cérebro entenda o tempo entre que você comeu e a tua saciedade. Então, esse é o ideal. Né? Quanto mais tempo você leva para fazer uma refeição, mais tempo o seu cérebro vai entender que você está se alimentando e aí ele te devolve em forma de saciedade. Isso é uma das causas da obesidade? Não, não é só isso. A gente sabe que a obesidade pode ser uma questão hereditária, pode ser por alguma desregulação hormonal, mas quando a gente cria esse hábito na hora da alimentação, a gente sabe que isso já é um fator muito importante e é básico para a pessoa ansiosa começar a se alimentar de forma adequada, não é? Então, quando você for se alimentar, use esse momento para você. E se houver a oportunidade de sentar com seus filhos, sentar com seu esposo, sua esposa, ou seu companheiro, sua companheira, esse é um momento, na verdade, o alimento e a questão da refeição, ela é uma questão social, né? Então, a gente socializa se alimentando, mas também percebendo o alimento, fazendo com que isso te traga um bem-estar. Porque quando você se alimenta, quando você está estressado, quando você está com pressa, quando você sabe que você tem tempo para comer, que você vai ter que voltar pro
o trabalho, ou você sabe que você... Deixa eu ver aqui Vamos lidar com a culpa, rapidinho por ter comido mais do que achamos que é ideal não engordar. Ana Luísa, vou te falar. Para não engordar. Tá. Só vou terminar o raciocínio aqui, mas eu vou te falar. E aí, quando tem esse momento, a gente tem que parar, respirar, perceber esse momento e saber que agora é o momento de eu me alimentar. As outras questões que vão advir depois que eu me alimento é uma outra história. Aí é um outro momento. Então, esse é o momento da gente focar e se alimentar. Ok? Então, a Ana Luísa Souza perguntou como lidar com a culpa e o arrependimento por ter comido mais do que achamos que é ideal para não engordar, né? Então, se permitir. Se você comeu a mais, você vai ter que perceber isso. Você vai aceitar esse sentimento de culpa, que é normal, nós sentimos quando comemos demais. Sabemos que a gente não comeu além do que deveria comer, principalmente quando nós estamos em reeducação alimentar. E tá tudo bem também. Porque o que acontece? Volta a falar do início. Isso vira um looping, isso vira um ciclo. Então, se você ficar com essa questão da culpa, aí come, se arrepende, o ideal é a gente perceber o que está trazendo esse gatilho que faz com que eu tenha esse tipo de comportamento. E aí a gente vai trabalhar isso, Ana Luísa, para perceber o que está me levando a comer a mais do que eu necessito. Por que eu comi demais? Qual era a sensação que eu estava tendo? Qual era o sentimento que eu estava no momento em que eu estava comendo? Eu estava triste, eu estava alegre, eu estava estressada, eu estava cansada. Então, não é que seja ideal para não engordar. Isso é um processo. A gente tem que entender que o engordar, ninguém engorda de um dia para o outro. A gente engorda ao longo de anos. Então, para que isso se reverta, você vai ter que adquirir novos hábitos. Mas, quando isso acontece, é que eu falo com meus pacientes. Gente, reseta. Reseta, tá? Vamos voltar. Ok, aconteceu. E aí? O que a gente vai fazer agora? O importante é o agora, né? O que a gente vai fazer daqui em diante? Aconteceu, aconteceu. Você sentiu a culpa? Ok, sinta a culpa. E agora, atitude. Vamos ver o que nós vamos fazer em relação a isso. Para que isso não aconteça várias vezes e que isso não se torne um hábito. Essa é a questão. Né? Mas sentir culpa e arrependida por ter comido a mais, isso é normal. Isso acontece. O que não é normal é fazer disso um hábito. Eu fiquei com... estou chateada, estou culpada, eu comi. Aí não vou fazer mais isso. Aí daqui a pouco faz de novo, faz de novo, faz de novo. Aí está tendo alguma questão que tem que ser resolvida. Entendeu? Deixa eu beber aqui uma aguinha. Acho que eu consegui voltar agora, acho que estabilizou. Pessoal, desculpa pela internet, mas imprevistos acontecem. E como a Glaucia falou agora, não adianta se culpar pelo passado. Vamos mudar daqui para frente, né? Aproveitando o gancho. E eu fui continuando. Eu falei, vamos continuar aqui. Lembrando que a live fica gravada, tá? Aqui na nossa página no Facebook. E depois a gente vai passar para o YouTube também. Eu vou aproveitar, vou assistir, que aqui na correria nem consegui te ouvir. Né? Glaucia, a Néa Carvalho, ela fez uma outra pergunta, que é, morder o canto da bochecha enquanto come, pode ser ansiedade? Pode ser um mecanismo para ela trazer um alívio de uma questão da ansiedade dela. Pode ser. Mas pode ser também uma questão da arcada dentária, que né, às vezes tem que juntar com outros comportamentos, né? Tem que ver ir no otorrino também. Não é só ansiedade, né? A ansiedade faz a gente fazer uma opção de coisa. Não necessariamente morder o canto da bochecha. Agora, se você faz isso com frequência, ou pode ser uma questão mesmo que você deve consultar um dentista,
ou você deve realmente ver essa questão da ansiedade. Porque a ansiedade faz a gente morder o lábio, faz a gente roer unha, né? A questão da ansiedade, ela também traz o bruxismo, né? Que a gente dorme e aí a tensão é tão grande que a gente vai desgastando os dentes, né? E às vezes precisa até botar um aparelho. Então, existe essa questão. Agora, a questão da ansiedade, na verdade, né? Tem que investigar. Então, não dá, assim, um dado só isolado, eu não poderia aqui trazer um diagnóstico preciso, até porque existe N situações que a gente tem que investigar. Não pode ser uma coisa só isolada. Tem mais alguma pergunta? Não? Então, uma das coisas... Vou continuar aqui, tá? Uma das coisas também que eu acho... Tá, tem outra? Tem? Pode fazer. Pode continuar? Tá. Qual o tratamento para essa ansiedade? Estou comendo de forma compulsiva. Percebo que minhas emoções têm muita influência nesse comportamento. Então, é o que eu falei. A ansiedade combinada com ao ato de comer, provavelmente a pessoa ela tem alguma questão com a compulsão alimentar. Mas isso é investigado, é avaliado. Isso em conjunto com uma equipe multidisciplinar, que é a nutricionista e o psicólogo. E algumas vezes eu até indico o psiquiatra. Por que o psiquiatra? Porque ele vai entrar com a medicação. Para ele trabalhar essa questão da ansiedade e eu trabalhar essa questão na parte terapêutica junto com a nutricionista. Então, na verdade, isso é um trabalho multidisciplinar. Não dá para tratar um paciente que tem ansiedade e come de forma compulsiva só com a terapia. Então, tem esses pilares, né? A nutricionista, o psicólogo e o psiquiatra. Então, provavelmente, sim, essa ansiedade pode ser um desencadeador da tua forma de comer compulsivamente. Isso é muito comum. Então, precisa ser investigado. Essa tua ansiedade, em que momento que você sente isso? Às vezes, algumas pessoas sentem essa ansiedade um pouco maior à noite, outras na hora do almoço, outras de manhã. Então, isso está muito relacionado à tua rotina, ao teu dia a dia. Então, a gente tem que investigar um todo, né? A gente tem que entender que o indivíduo, ele é um todo. Ele não é só uma característica, né? Ele não é uma ansiedade, ele não é uma compulsão alimentar, não. Ele é um indivíduo permeado por N situações e sentimentos e sensações. Então, cada um, nós precisamos tratar de forma individual. Dois pacientes podem ter compulsões alimentares, né? Mas eles podem ser tratados diferentemente um do outro. Por quê? Porque cada indivíduo, ele vai trazer a resposta do tratamento de forma diferenciada. Então, é aí que a gente percebe o indivíduo, né? Que um indivíduo ele teve uma boa resposta, o outro não. Então, a gente vai ter que trabalhar mais essa parte da ansiedade com o indivíduo e com o outro não. Né? E a gente também, né, Bernardo, enquanto psicólogo, a gente tem que ver as comorbidades. O paciente, às vezes, ele tem comorbidades, às vezes ele tem até depressão. E a depressão, ela também traz essa questão da ansiedade, comumente, né, as duas, e aí traz essa questão da compulsão alimentar também. Sim. Né? Até, Glaucio, acho que eu consegui voltar de novo. Né? A Maria da Glória, ela traz uma pergunta até relacionada com o que a Neia fez, que ela coloca aqui, roer unha a relaxa, né? A deixa relaxado, né?
E aí ela pergunta se tem a ver com vontade de comer. E diz que quase não come. Aí, no caso, ela só rói a unha, não tem vontade de comer. O fato dela roer a unha é um alto grau de ansiedade, né? Sim. E aí, assim, algumas pessoas, elas têm o efeito reverso. Elas, ao contrário, elas não conseguem comer pelo grau de ansiedade que ela tem. Simplesmente ela não sente fome. Mas o que ela Sim. faz? Ela traz a energia da ansiedade dela para o ato de roer a unha. É a forma que ela se sente bem. É onde ela procura o bem-estar. Só que isso é prejudicial, não é? Porque você roer unha ao ponto de você trazer essa questão do alívio na ansiedade e não sentir fome é algo que precisa ser investigado. Sim, Não porque é comum. pode gerar até outras doenças, né? Gastrite, porque seu organismo está produzindo saliva, você está engolindo essa saliva, e trazer uma gastrite totalmente. E outras coisas. Uma das coisas que as pessoas fazem também no consultório é o seguinte: doutora, Glaucia, eu fico tanto tempo sem comer, eu não como muito. Aí quando eu vou investigar, a pessoa ela não almoça direito, ela toma um café da manhã e quando chega à noite, ela come, assim, porque ela vem com aquela fome do trabalho ou de outra situação. Então, é o que eu falo, o ideal é que se faça as refeições certas, por isso o acompanhamento do nutricionista. E aí, você tem que trabalhar essas questões porque acontece. E outra coisa, existe uma patologia chamada síndrome do intestino irritável, né? A pessoa muito ansiosa, ela acaba trazendo problemas para o intestino dela. Ou ela fica com o intestino preso, ou ela solta muito o intestino. E normalmente, quando a gente vai investigar isso, a gente percebe que ela tem um grau de ansiedade muito grande. Eu tenho um caso que o paciente, toda vez que ele se arrumava, ele precisava ir no banheiro. Toda vez que ele se arrumava de manhã. Aí fomos investigando. Aí a gente chegou ao ponto do seguinte: ele não gostava do trabalho dele, ele se estressava com o trabalho dele, ele não queria mais trabalhar nesse local. Então, ele automaticamente, ele condicionou que se arrumar para trabalhar é igual a estresse. E aí, o que aconteceu? Toda vez ele ia no banheiro. Toda vez ele ia no banheiro. E até nas outras lives a gente falou, né, até sobre sintomas psicossomáticos, que às vezes essa questão da ansiedade, uma questão psíquica, ela aparece de uma forma com nenhuma relação com o problema. Muito sutil. Na verdade, eles chegam no consultório e falam: eu estou sentindo uma dor aqui, ou então eu estou com problema de diarreia, ou então eu estou com problema de dor de prisão de ventre. Eu falo isso porque eu trabalho em parceria com o gastro há muitos anos e eu percebo isso no consultório e ele também. Inclusive, pacientes com síndrome de intestino irritável, ele sempre indica terapia, porque precisa da terapia. Porque precisa identificar que gatilho é esse que está trazendo ansiedade para trazer essa dificuldade na parte intestinal. A gente tem um nervo, só vou concluir, a gente tem um nervo que ele é ligado direto ao intestino, do cérebro para o intestino, olha que impressionante. E aí, quando você está muito estressado por alguma coisa, ele afeta na questão intestinal. E aí é importante que a gente investigue isso também. A Lucinha, né, Oliveira, ela até coloca o que você acabou de falar, né, que quando ela está com uma ansiedade, né, bem atacada, não. As pessoas que ficam ansiosas comem dobro. Já eu não consigo comer nada. Isso é normal? Não. Não é normal. Não comer nada não é normal. Pode ser que essa questão da ansiedade ela está fazendo o processo reverso.
a tua angústia e o fato de você não entender bem o que você está sentindo na questão da ansiedade faz com que você não se sinta bem, não traga o bem-estar na hora da alimentação. Então aí você não come. Mas provavelmente você deve levar essa energia para algum outro lugar. Se você não come nada, algo você deve fazer para que isso seja substituído. Mas não é o certo, não é o ideal. E o ideal é que você investigue essa questão também. Porque não é, a ansiedade, ela tanto faz as pessoas comerem o dobro, como elas fazem também não comer nada. E aí existe esse efeito reverso também. É o caso até de outros transtornos alimentares, que aí faz com que o paciente extremamente ansioso, autocrítico, né? Aquele paciente que se é extremamente autocrítico com ele mesmo, ele faz com que ele comece a olhar, ter um outro olhar para a alimentação. Mas aí é um outro tema, aí é uma outra história, que eu não vou nem me aprofundar nisso, entendeu? Então é o que eu falo, gente. Cada caso é um caso, cada indivíduo é um indivíduo. Então, tem indivíduos que agem de uma forma X para ansiedade e tem indivíduos que agem de outra forma, né? Normalmente a gente coloca a maioria dos ansiosos que comem muito, mas também existem pessoas muito ansiosas que não conseguem se alimentar adequadamente. Na verdade, nem conseguem comer, comem uma coisinha ou outra ali e não se alimentam adequadamente. Acho que o Bernardo saiu de novo. Bom, então, eu vou falar mais uma questão aqui, que eu costumo conversar também com meus pacientes. A questão da respiração. Como o paciente, normalmente, quando ele traz essa questão da alimentação, ansiedade, come um pouco a mais, né, tem sobrepeso ou mesmo obesidade, e como a ansiedade é característica nesses indivíduos, muitas vezes, eu acredito muito na questão da respiração. A respiração diafragmática, para que você traga essa regulação emocional, para que você traga esse embasamento, essa questão de você ficar um pouco mais calmo, menos estressado. Então, eu vou uma explicação bem simples. É muito simples. Você deve respirar pelo nariz e soltar pela boca. Respira pelo nariz profundamente, enchendo os pulmões, o diafragma. Solta completamente pela boca. Então, você fazendo esse movimento de respirar pelo nariz e soltar o ar pela boca, numa sequência aí de umas 6 a 10 vezes, ele vai trazer essa questão para você trazer esse equilíbrio, essa regulação emocional. E aí, se você estiver nesse momento se sentindo muito estressado, muito ansioso, na hora da alimentação, é a hora de você, antes de fazer um mindful eating, de olhar, de perceber, de sentir o sabor, a textura, das cores, do aroma, é você respirar, trazer a questão da postura corporal e da respiração. Você fazendo essa respiração, você já vai ter um outro olhar para o prato, para o momento em que você vai se alimentar. Então, esse é o ideal. O ideal é que você se volte nesse momento e apenas coma. Isso que é o mais importante. E é isso que eu quis deixar para vocês, né, nessa live. E basicamente são essas instruções. É a questão da atenção plena, né? A gente fala mindful eating, mas é a atenção plena também. Muitos falam de atenção plena ao comer. Quando for comer, apenas coma. A questão do autocuidado e da autocompaixão, Bernardo, porque a gente tem que entender
E a gente tem que entender que nem sempre a gente está num bom momento e que se a gente comer além do que a gente comeu, é por alguma questão. E tá tudo bem. Trazer a culpa nesse momento não vai ajudar em nada. Mas se trouxer a culpa, você tem que sentir a culpa. Sinta. Né? Eu costumo dizer em consultório... sentimento fluir, né? Deixa ele aparecer. Sim. Eu costumo dizer em consultório, Glaucia, que até os sentimentos negativos, as emoções negativas, elas precisam ser vividas. Porque nem tudo é necessariamente bom ou necessariamente ruim. Se você está comendo demais, se você está sentindo culpa por comer, isso é uma denúncia da tua mente, do teu organismo. Sim. Então, em vez de negar, vamos escutar. O que será que essa culpa, essa compulsão está querendo te dizer? E também tem outra coisa. Nós vivemos numa sociedade que é extremamente... Ela tem essa questão de trazer o fato de que você tem que ter um corpo padrão, né? Que você tem que ser um pouco mais magro, que ser magro é bonito, que ser gordo é feio. Não é. A questão é, você está se sentindo bem com o seu corpo? Se você está se sentindo bem, ok. Eu sempre falo com meus pacientes, a sua questão com a obesidade está te incomodando? Aí eu falo, não, tudo bem, a minha questão é outra, então vamos tratar a outra questão. Agora, está me incomodando? Então a gente vai investigar e vai ver isso. E essa padronização do corpo, né, desses estímulos que a gente tem essa no indústria, Instagram, né, dessas mulheres maravilhosas, lindas, que são retocadas, que tem todo um processo aí nas fotos. A gente sabe que isso não é realidade. Então, essa busca... É até interessante, né, essa busca da beleza, que séculos passados o bonito era ser gordo. Sim. Porque tinha escassez de comida e só quem podia... né? E só quem tinha acesso à comida, que tinha um pouco mais curvilíneo, vamos colocar assim, né, que era o padrão de beleza. Então, o padrão de beleza está muito associado ao impossível. Aquilo que a massa não consegue. Sim. E para você ver como isso impacta, é o tema que a gente falou na sexta passada, né? Como a mídia influencia a nossa saúde mental, mas está bem relacionado em como a ansiedade também é influenciada, que acaba influenciando a nossa alimentação. Se a gente pega todos os assuntos, é retalho de uma mesma concha. Se a gente for ver, ao longo dessas décadas, houveram vários tipos de moda, dietas, e aí tinha que ser muito musculosa, aí depois curvilínea, e agora, e ainda bem, estão desconstruindo todo esse conceito. Hoje a gente é o que a gente quiser ser, e tá tudo bem. Se a gente quiser ser gordinho, gordo, ok, e gordo não é ofensa, gordo é uma característica. Sim. E tá tudo bem também. E se você também quiser emagrecer, tudo bem. Né? Então, se tá tudo ok com os teus exames, tá tudo bem na questão hormonal, tá tudo bem com a tua diabetes, glicose, tá tudo ok? Ok. E é isso. Basicamente é essa questão. Olha, eu sumi um pouquinho, na internet não ajudou, mas os feedbacks que eu recebi aqui foi que você foi sensacional. Ai, que bom! Tá? Foi muito bom. Te agradeço demais aqui a sua participação. Espero que na terceira semana você possa voltar com a gente, tá bem? Com certeza, só convidar. Tá. Só convidar. Não, tá legal. O convite já tá feito. Tá bom. Tá. Estarei aqui. E, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Desculpa novamente pela conexão com a internet, mas são coisas que a gente não controla. Né? E na sexta-feira estaremos aqui com o preparador físico Leandro Amaral, né, falando sobre como a gente pode se exercitar em casa nesse momento de isolamento social, né, de quarentena, onde a gente tem que ficar dentro de casa. Então vai ser uma live muito legal também, para a gente até mesmo controlar essa ansiedade que ocorre nesse tempo, através de exercício físico. Então, espero vocês também aqui
na sexta-feira, às 19 horas. Tá bom? Estaremos Tchau, tchau. aqui. Tchau. Tchau. Só um segundo, né? Antes. Gente, essa coisa aqui me deixou meio desorientado agora. A Érica novamente quer dar um tchauzinho para vocês. Obrigada. Gláucia aqui, palestra. Obrigada, tá? Fiquei muito feliz gente. em te ouvir. E, assim, a forma com que você trata esse tema é tão claro, e, assim, então a gente consegue entender bem. Obrigada, viu? Fiquei muito feliz em estar te ouvindo. E sei que muita gente gostou também. Eu também recebi uns feedbacks aqui. Ela é maravilhosa. Ai, que bom. Que bom. Que bom. Eu fico muito feliz, tá? E, Bernardo, obrigada mais uma vez por proporcionar, né, por idealizar essa semana que foi maravilhoso. Obrigada. Não só assim, eu vou dividir aqui os créditos, né? E tem também a psicóloga Patrícia Pontes e a Neuma Souza, que hoje não estavam presentes, mas também ajudaram a gente aqui a realizar todo esse projeto. Verdade. Vai ficar gravado, Bernardo? Isso, ele já fica gravado aqui no Facebook. Daqui a uns 20 minutos, eu acredito que o Facebook já disponibiliza para quem não pôde acompanhar ou pegou pela metade. E essa semana eu também vou postar no YouTube. Show. Então tá bom. Obrigada, legal, gente. Pessoal. Todo mundo que assistiu. Tchau. Tchau, gente. Obrigada por vocês terem